agradecer imensamente ao GEASUR, ao professor Frederico Loureiro pela indicação, ao professor Celso, que foi meu orientador no mestrado, aos meus companheiros de luta do GEASUR. Quero dizer que eu estava com muita saudade, ainda estou, e quando sair daqui continuarei. E que é muito bom revê-los e que é muito bom voltar a discutir educação ambiental com vocês, é muito bom compartilhar, é muito bom essa troca de afeto que a gente sempre teve e continuaremos tendo por uma vida inteira, porque as relações pessoais que a gente construiu ao longo do mestrado, elas se estenderam e se estenderão para sempre, né? A gente constrói relações porque o GEASUR é um grupo que, antes de tudo, como a gente discute meio ambiente, a gente discute gente e a gente procura sempre estar integrado um com o outro, participando, na medida do possível, da vida um do outro e construindo relações. E a gente fica muito à vontade para compartilhar as nossas coisas, ainda que a gente não esteja mais caminhando juntos todos os dias, com os nossos companheiros do GEASUR. Estava agora conversando com a Bárbara. O Celso eu incomodo de vez em quando pedindo exercícios de meditação para eu não surtar. Eu defendi o mestrado no mesmo dia que eu fui aprovada no doutorado e, no dia seguinte, eu fiz a minha matrícula. Então, eu não sei o que é ser mestra, mas eu sei o que é ser doutoranda. E aí, o Celso tem me salvado bastante nesse sentido, porque eu saí do GEASUR, mas o GEASUR não sai de mim. Antes de qualquer coisa, e a Bárbara já fez uma apresentação de quem sou eu queria dizer que, antes de qualquer coisa, eu sou uma mulher preta, e, embora pareça óbvio, mas em alguns espaços é sempre necessário dizer. E eu sou filha de Eliane, Aurelina, bisneta de Maria Pataxó, e, como a maioria das mulheres e homens pretos, eu fui criada por duas mulheres, né, pela minha mãe e pela minha avó, porque a minha mãe precisava trabalhar e a minha avó cuidava da gente para que isso acontecesse, né? Sou cidadã japeriense, último município da Baixada Fluminense. Falo isso com muito orgulho, embora Japeri seja um município muito complicado, muito carente. Não vou dizer pobre, porque a maioria de nós tem um outro conceito de pobreza. Pobreza, para a gente, é não ter o que comer. Então, eu, particularmente, nunca fui pobre. Sou de uma família de semi-analfabetos. Sou a primeira da minha família materna e paterna a chegar no ensino superior. Que mais? A Bárbara já falou dos prêmios. Também tem um prêmio nacional de direitos humanos, além do prêmio internacional. Tem algumas menções honrosas. E sou candomblessista, iniciada há 23 anos, 6 meses e 16 dias. Sou uma mulher de axé, descendo de um ventre ancestral. É por isso que, antes de tudo, eu digo quem são as mulheres que compõem e que compuseram a minha família, como a minha bisavó, que eu não cheguei a conhecer. Pode passar, por favor, Bárbara. Então, o tema que eu escolhi para discutir hoje é Candomblé e Natureza, uma relação abençoada pelos orixás. Escolhi esse tema porque ali dentro tem educação ambiental, justiça ambiental, ecologia, política e, principalmente, gente. Espaço público e religiões de matriz africana. As tensões entre as práticas dos cultos religiosos nos espaços públicos e a intolerância religiosa ancorada no discurso da sustentabilidade ambiental. Pode passar.
Ali a gente pode ver algumas coisas que são muito interessantes, né? São imagens de oferenda que a maioria das pessoas olham com desprezo e dizem que as religiões de matriz africana poluem o meio ambiente e que deixa sujo e que, enfim, várias outras questões. Mas o Luciano Huck, budista, que nunca pisou num terreiro, pelo menos não que eu saiba, eu fiz uma pesquisa sobre isso, levando seu barquinho para Iemanjá branca dele no mar, é muito interessante, é exótico, é engraçado, é cultural, é religioso. Nossa, que fé, vamos todo mundo, 2 de fevereiro, levar presentes no mar. Pode passar. E aí, eu vou pegar alguns ganchos aqui que o professor Frederico falou também, para a gente poder ligar com esse tema. Vale ressaltar que o professor Frederico foi da minha banca. A gente, quando pensa na questão ambiental, a gente pensa primeiro nas práticas religiosas no espaço público. Essa é a forma que a maioria dos não adeptos e que o Estado usa para criminalizar, para demonizar as religiões de matriz africana, mas eu também não posso passar por isso sem dizer que mais de 100 terreiros receberam ordem para fechar nos últimos meses. Agora, os ataques estão sendo bastante recorrentes em Duque de Caxias, Parque Paulista. Enfim, a Baixada tem sofrido bastante com esses ataques. E ninguém faz nada para resolver essa questão. E aí a gente passa a discutir o terrorismo religioso. Quando eu digo que ninguém faz nada, digo isso porque, enquanto mulher de axé, eu não acho que caminhar com o meu algoz vai resolver o meu problema. Isso quer dizer que eu quero para o meu algoz a mesma coisa que eu quero para mim? Não. Quer dizer que, se ele não está contribuindo para que os ataques parem, em nada ele contribui caminhando ao meu lado. Ele não tem nada para construir comigo. Então, nós precisamos repensar os nossos caminhos, repensar a nossa construção, repensar de que forma a gente vai combater o terrorismo religioso, o racismo ambiental. E aí a gente fala também de racismo religioso, porque o conceito de intolerância para nós é um conceito muito complicado, né? Enquanto mulher de axé, mulher preta que sou, não quero ser tolerada. Se alguém vier com discurso de tolerância ou qualquer coisa para mim, vai levar. Vai levar, primeiro porque eu não tenho muita paciência. Eu não sei se paciência é de vestir, se é de comer, eu não sei o que é. E segundo, que eu acredito que a religião que eu escolhi para seguir, e aí eu estou falando das práticas religiosas, tá? A religião que eu escolhi para seguir, porque digo religião porque é dessa forma que as pessoas vão compreender melhor, mas vale ressaltar que os povos tradicionais de terreiro não são só práticas religiosas, temos uma série de outras coisas que trazemos junto com a nossa ancestralidade, e que o professor Frederico bem falou, como a questão da cronologia, que é não linear, a questão do respeito aos mais velhos, a cultura, a dança, o modo de se vestir, o modo de se alimentar, o modo de se relacionar com o outro. Nós temos um modo específico de vida. Por isso, somos povos tradicionais de terreiro. Somos povos tradicionais porque temos modos específicos de viver na sociedade, de se relacionar na sociedade. Embora muitos de vocês não percebam, quando a gente não está paramentado com as roupas e as contas do axé,
parece que passa despercebido, mas a gente tem um outro modo de se relacionar com quem não é de axé também. E não é especificamente porque não estamos dentro do terreiro. É porque o nosso modo de vida específico nos acompanha para sempre. A gente aprende fazendo, como bem o professor Frederico falou, e não há possibilidade para nós de ter uma segunda vida. Nós só temos uma. E é essa vida que a gente vive do momento em que a gente renasce para o orixá até o momento em que a gente morre. Ou, para além disso, porque a gente acredita numa outra coisa depois dessa coisa que a gente vive aqui, que essa sobrevida que a gente tem aqui. E aí, os povos tradicionais de terreiro, com seus modos específicos, com a forma de se alimentar específica, também traz, e principalmente os povos tradicionais trazem grandes contribuições para a educação ambiental. Não há como discutir educação ambiental, justiça ambiental, ecologia política, racismo ambiental, ou qualquer coisa que envolva meio ambiente, sem discutir com os povos tradicionais de terreiro. Os povos tradicionais de terreiro são os primeiros ambientalistas do mundo. Sem a religião de matriz africana, sem os povos tradicionais, não existe meio ambiente. São os povos tradicionais de terreiro que preservam as árvores, preservam as plantas, preservam os rios, porque sem a natureza não existe religião de matriz africana. As crianças do terreiro, os adultos do terreiro, independente da idade que as pessoas tenham, quando você passa a fazer parte do EBE, você aprende a preservar o meio ambiente. Você aprende a entender que você é parte da natureza. Você aprende como tirar a folha da árvore sem matar. Você aprende como cuidar do rio para que ele não seque. Você aprende como cuidar da terra para que ela não adoeça. Porque sem os povos tradicionais de terreiro, sem o meio ambiente, sem a natureza, não há a existência dos povos tradicionais de terreiro. Nós dependemos da natureza porque nós cultuamos a natureza. Onde que eu estou? É que eu fugi daí, né? Tá, e aí tem algumas questões aqui que eu vou jogar para vocês, e aí não é para responder agora. Oferenda sustentável é possível? O futuro das religiões de matriz africana estão assegurados? A educação para a preservação existe? Olha só o que a gente acabou de falar. Eu acabei de falar com vocês que os povos de matriz africana são os primeiros ambientalistas do mundo. E aí, eu vou fazer só uma comparação, que eu gosto muito de usar isso, que é bem ilustrativo. Quando a gente passa ali no passeio, o aterro do Flamengo, que a gente sente aquele cheiro insuportável, que geralmente surge quando o tempo está nublado, ou dá uma chuvinha fraca, ou o sol está muito forte. Um cheiro insuportável de cocô. Primeira coisa que a gente pensa é, meu Deus, como tem mendigo aqui. Pô, as pessoas estão usando a rua como banheiro. Todo mundo pensa isso. E aí a gente segue com o nosso racismo, a nossa discriminação com a população em situação de rua, e a gente a maioria de nós não sabemos que o que produz aquele cheiro são aquelas árvores que estão plantadas lá. E o nome daquela árvore é canela de bosta. Inclusive, tem um alto poder de curar infecções. Quem tem coragem de tomar um chá daquela folha? Então, talvez, se antes de sair plantando qualquer árvore pela cidade, pensar em consultar os povos tradicionais, aquela tia lá que ajudou a fundar a primeira favela do Rio de Janeiro, que está lá há anos sobrevivendo, se perguntar aquela tia, ela sabe. Se for lá num terreiro perguntar um babalorixá ou uma ialorixá, eles vão saber responder. Se for num quilombo perguntar um quilombola, eles vão saber.
Tudo isso é povo tradicional. Mas ninguém pergunta porque o racismo ambiental faz com que a gente discrimine esses povos, discrimine essas pessoas e ache que elas são inferiores e que elas não produzem conhecimento. Pode passar, Bárbara. Esse trabalho que eu estou apresentando para vocês, além de ter muita coisa da minha vivência, foi o tema da minha monografia e depois acabou se desenvolvendo para a minha pesquisa de mestrado. Obviamente, é um tema que não se esgota, principalmente nos últimos dias, né? Nos últimos tempos, os tempos sombrios que temos vivido. E, enfim, temos muito a discutir sobre isso. O que a gente chama de pedagogia, porque aí a gente classifica esses saberes, essas práticas pedagógicas que emergem dos terreiros, esses aprendizados, né? Olha, eu acabei de falar em práticas pedagógicas, a gente classifica como pedagogia. Mas os povos tradicionais de terreiro não entendem isso como uma pedagogia, pelo menos não da forma como a gente entende a pedagogia. No candomblé, o nome que a gente dá para isso é educação de axé. É educação para a preservação, a manutenção da nossa cultura, da cultura dos povos tradicionais. Pode passar, Bárbara, por favor. E aí, esse é o tema da minha pesquisa de mestrado, que é a dimensão pedagógica dos terreiros e o racismo ambiental. Aportes das lutas antirracistas à educação ambiental crítica. Com esse trabalho, eu quis investigar exatamente isso, essas práticas pedagógicas que emergem dos terreiros e a contribuição que essas práticas têm para a educação ambiental crítica. Embora, na verdade, eu fui descobrindo muita coisa ao longo do processo, né, porque cada momento era uma descoberta nova e um encanto novo de quantos povos tradicionais têm para contribuir com a sociedade, e a gente renega todos esses ensinamentos que vêm dos povos tradicionais, porque a gente considera o saber acadêmico, aquele que a gente entende da academia ou da cadeira da escola, como o saber absoluto, a escola como o único reprodutor de saber da sociedade. E aí, com isso, a gente acaba perdendo, na nossa sociedade, a gente acabou perdendo aquele vínculo, né, com os nossos mais velhos, como bem falou o professor Frederico. A gente perdeu o hábito de olhar para os lados, a gente perdeu o hábito de falar com os idosos, de conversar com os idosos e de ouvir o que eles têm para contar, de aprender com eles, de trocar com eles. A gente sai perdendo muito, né? Como bem disse o professor Frederico, essa modernidade acabou sugando muito da gente e a gente acabou perdendo o contato com o outro, e a gente acha que a internet ou a escola ou a academia são os únicos que vão preencher as lacunas e a gente acaba perdendo muito. E aí, quando morre alguém mais velho, que tem uma história, uma contribuição legal, a gente diz assim, nossa, mas fulano morreu, era uma biblioteca viva, levou tanta sabedoria com ele. E o que a gente fez para poder trocar com essa pessoa? No que a gente contribuiu para que essa pessoa trocasse com a gente? Porque a gente está o tempo todo com o rosto enfiado no telefone, ou a gente está preocupado com outras questões e a gente deixou, de fato, essas pessoas de lado, né? Então, a gente acaba perdendo bastante nesse sentido. Os mais velhos têm muito a nos ensinar em relação à preservação ambiental, educação ambiental, e quando a gente deixa de falar com eles, quando a gente deixa de olhar para eles, quando a gente deixa de abaixar nossa cabeça para eles, ou de bater a nossa cabeça no chão para eles, a gente vai perdendo muito da vida. Muito da vida. Então, esse também é um chamamento para a gente repensar a nossa relação com o mundo.
Porque não adianta discutir meio ambiente, não discutir educação ambiental e não se preocupar com gente. Se a gente está discutindo aqui, num sábado, numa hora dessa, e daqui a pouco a gente vai sair, vai estar um frio danado, e a gente está discutindo educação ambiental, e a gente sair daqui sem pensar que isso tem a ver diretamente com gente, alguma coisa a gente está fazendo errado. Eu gosto muito de apelar para a pedagogia do afeto, porque eu acho de suma importância que a gente reflita sobre as nossas práticas, reflita sobre as nossas ações, nossa relação com o outro, essa coisa que a gente tem de perguntar automaticamente se está tudo bem, essa coisa da gente dar um bom dia para o outro e responder novamente com um bom dia. A gente não agradece, a gente não deseja um bom dia para o outro, porque a gente quer que o outro tenha um bom dia. A gente repete no automático. A gente pergunta se está tudo bem como se fosse oi. E aí a gente deixa de se relacionar com o outro, a gente deixa de perceber o outro, e a gente esquece que o outro é meio ambiente. Acho importante a gente repensar isso, porque a gente vive num mundo, e cada vez mais, tão violento, tão agressivo, onde mulheres cada vez mais têm sido exterminadas, o feminicídio tem aumentado consideravelmente, os povos de terreiro estão sendo dizimados, os povos quilombolas também estão tendo suas terras invadidas, índios sendo mortos o tempo todo, estão tentando acabar com os povos tradicionais, e a gente nem percebe que tem povo tradicional perto da gente. A gente não consegue identificar um griot perto da gente porque a gente não se relaciona com o outro. Gente, que opressão. Pode passar. Durante a pesquisa surgiu o conceito de quilombo axé. Por que surgiu esse conceito? Porque a dinâmica do terreiro se assemelha à dinâmica de um quilombo. Um modo de vida muito parecido, um modo de vida interacional. Todo mundo está integrado. Um não vive sem o outro, um não existe sem o outro. E aí tem uma questão que é muito interessante, que o professor Frederico falou disso, né? Dessa coisa de um viver relacionado ao outro. Isso é meio ambiente. Quando você está dentro de um terreiro, você tem um modo específico de vida que você não tem aqui fora. É uma cidade dentro da cidade. E não é uma cidade no sentido de proporção, de tamanho. Você se relaciona com pessoas que você nunca viu na sua vida, você se relaciona com pessoas que você vai viver a vida inteira, porque uma vez de axé, sempre de axé, e não necessariamente você vai conviver com elas fora daquele espaço, porque cada um tem uma vida diferente. Mas, para sempre, é uma família. Todo mundo é meu irmão. Todo mundo que é de axé é meu irmão. E não me interessa se ele foi iniciado aqui ou se ele foi iniciado em Salvador ou em qualquer outro lugar do mundo. Se ele é iniciado, se ele é povo tradicional, ele é meu irmão. É essa relação que constitui o aquilombamento. É essa relação que constitui os povos de terreiro como o quilombo axé. Pode passar, Bárbara. Pode passar. Que, além dos modos de vida específico, o povo tradicional de terreiro tem as práticas culturais específicas. Algumas práticas são internas, outras não, mas existem práticas culturais específicas que só os povos tradicionais têm. E que talvez quem não é iniciado nunca saberá, nunca
viverá, mas isso está refletido, obviamente, no modo de vida do povo tradicional de terreiro se relacionar para sempre com o mundo. Pode passar isso aí? Porque você já está me oprimindo? Pode passar. Esses são alguns artigos e deliberações que classificam os povos de matriz africana como os povos tradicionais de terreiro. São alguns artigos decretos e leis que reconhecem os povos tradicionais como os povos de terreiro como os povos tradicionais, mas eu não posso passar por isso sem falar do Okuabó. Okuabó é a primeira e única cartilha de educação ambiental voltada para os povos tradicionais de terreiro. Essa cartilha foi elaborada pelo pai Aderbal Ashogun, filho carnal de mãe Beata, de Iemanjá. Inclusive, essa cartilha está uma dificuldade. Ela é gratuita, está lá na internet. Se alguém conseguir achar, pelo amor de Deus, socializa com o mundo, porque está difícil de encontrar. O nome da cartilha é Okuabó. Essa cartilha, ela dita as formas de oferenda sustentável, ela indica as formas como fazer essas oferendas e locais e tal. Mas aí tem uma outra questão que, durante a minha pesquisa, eu confrontei, que foi uma situação para mim, muito dolorosa. Quando alguma coisa está muito ruim para mim, muito difícil, eu deito. Literalmente. Deito no meu sofá e durmo, e acordo e durmo de novo, porque eu tenho a esperança de, quando eu acordar, alguma coisa vai estar melhor. E aí, eu faço isso de verdade, tá, gente? Nem sempre funciona. Às vezes eu acordo, o problema continua lá, mas aí eu vou dormindo até a vida me dar um start. Numa dessa, eu adoro abraçar o sofá. Numa dessa, eu fui fazer pesquisa com uma Ialorixá em São Gonçalo, mãe Márcia. E aí, mãe Márcia, super adepta de oferenda sustentável. No terreiro dela, as crianças fabricam o presente de Iemanjá, o barquinho de papel e tal. Tudo muito lindo, emocionante, chorei a beça. E aí, no final da entrevista, a mãe Márcia olha para mim e fala assim: tá, mas e aí? Daqui a 100 anos, não vai ter um vasilhame. Como é que alguém vai saber que a minha religião existiu? Eu fui para casa pensando como essa mulher faz oferenda sustentável e joga uma pergunta dessa nos meus peitos. Fui para casa, estava escrevendo minha monografia na época, abracei o meu sofá. Fiquei uma semana deitando, levantando, deitando de novo, até que eu resolvi ligar para ela e falar: mãe Márcia, eu preciso voltar aí, porque a senhora falou isso, eu não achei a resposta e tal. E aí ela me disse assim: volta, vem aqui almoçar comigo, vamos tomar um café, vamos bater um papo, mas eu também não tenho essa resposta para te dar. Aí ela falou assim para mim: levanta desse sofá e volta a escrever seu trabalho, porque não tem resposta. Aí eu levantei, voltei a escrever o meu trabalho, fui lá almoçar com ela, mas porque eu precisava olhar nos olhos dela e ela me dizer que, de fato, não tinha resposta. E realmente não tem. Nem ela, nem eu, nem ninguém terá. E aí esse é um dilema. Então, nesse campo eu percebi que um problema muito sério, porque o campo com os não adeptos eu fiz no horto florestal, que vocês sabem que o horto é fruto de especulação imobiliária, e as pessoas lá estão sob ameaça de remoção constante. E eu fiz o meu campo lá, e foi um campo interessantíssimo, né, porque é uma área de preservação ambiental da Floresta da Tijuca, tem muitas oferendas e tal. E eu fui andar com o pessoal de lá e vi muitas galinhas. Falei: nossa, que lindo, tem alguém que cria galinha e tal. E aí o rapaz que estava me acompanhando falou assim: não, essas galinhas não são daqui não, essas galinhas são os macumbeiros que vêm aqui, faz a macumba deles e larga aí, elas vão procriando, vão crescendo aí, ninguém tem coragem de pegar e comer. E aí eu não podia rir,
Mas eu fiquei com a vontade de comer aquelas galinhas de macumba, uma galinha gorda, grande. E aí eu fiquei olhando para a cara dele e pensando, meu Deus, e agora? O que é que eu digo para ele? E eu não disse nada, continuei caminhando, e foi ótimo, porque aí ele me mostrou que eles, que se intitulam os locais, recolhem os vasilhames e colocam no pé de uma árvore específica, e não porque essa árvore tem um sentido simbólico para eles, mas pelo que eles fazem, a árvore acaba se tornando sagrada, porque eles tiram o ebó de um lado e colocam do outro, e colocam no pé de uma árvore que não deixa de ser sagrada porque é a natureza. E eles nem percebem que fazem um outro ebó. Eles colocam essa árvore, esses vasilhames no pé da árvore, porque o guarda florestal passa ali naquele caminho e recolhe. Olha só. E eu fiquei achando interessante os caras que nem são de religião de matriz africana e que criticam e tal, fazem um outro ebó, uma outra oferenda. Eles tiram do lado e colocam do outro. Olha só. Não é interessante? E aí, eles têm várias críticas, se dividem a beça, e foi incrível fazer campo ali e perceber como é que as pessoas, porque eu nunca tinha pensado como as pessoas que não são de matrizes africanas e que moram em área de preservação ambiental pensavam as oferendas. E foi muito interessante por conta disso, né? Foi um ganho para a pesquisa. E aí, que opressão. No segundo momento, eu fui falar com a mãe Márcia e depois com a Yalorixá Soraya Jodé. A mãe Soraya, ela tem uma casa, a casa dela fica num terreiro em Nova Iguaçu, Cabuçu, e o terreiro dela é muito interessante, porque você está no meio da cidade, Cabuçu faz parte de Nova Iguaçu, você está dentro da cidade, aí você sai do asfalto, entra na rua, uma estrada de chão, aí você sobe o morro, e aí tu acha, quando chegar lá em cima daquele morro, porque o morro é alto, quando chegar lá em cima daquele morro é o terreiro. Eu fui com essa ilusão, eu odeio andar, eu tenho uma preguiça danada, ainda mais ladeira acima. Aí fui andando. Chegou lá em cima do morro, o morro faz uma curva, e aí tu pensa, no final dessa curva é o terreiro. Aí tem outra curva, que no final da outra curva tem uma outra ladeira que é muito alta, e tu sobe íngreme. Aí tu vai na esperança. Quando chegar lá no final dessa ladeira, é o terreiro. Aí tu tem que descer a ladeira. Quando tu desce a ladeira, tu perde o fôlego. O terreiro da mãe Soraya fica dentro de uma área de preservação ambiental, no pé da Serra de Madureira. Mãe Soraya fez uma canalização para captar a água da cachoeira para o terreiro. Mãe Soraya, quando construiu o terreiro, não removeu nenhuma pedra, não removeu nenhuma árvore. Ela preservou tudo que os povos tradicionais consideram vivo naquele lugar. Então, depois eu tive que subir a ladeira, né, para descer as outras. Então, você percebe que você está dentro do mato, estando praticamente dentro da cidade. Você perde completamente o contato com a cidade onde está inserido o terreiro da mãe Soraya. Então, assim, é uma coisa linda. Vocês vão ver depois. Pode passar, Bárbara. Pode pular isso aí, que as considerações finais eu vou fazer aleatoriamente, porque eu sou dessas. Depois a gente volta aí nos principais autores que eu utilizei, se vocês quiserem as referências. Isso é importante. Então, essas são as formas de oferenda sustentável. Só que o povo tradicional de terreiro sempre usou isso. A casca de coco, a folha de bananeira, a folha de mamona. Isso sempre foi utilizado pelos povos de terreiro. Então, para a gente, novidade zero. Tem os restaurantes agora que estão... Um supermercado que está oferecendo alimentos enrolados na folha de bananeira. Nossa, que inovador. A gente sempre fez isso. A gente sempre fez isso, a gente sempre comeu na folha. No candomblé tem um ritual que a comida é servida na folha de mamona, como vocês podem ver ali, que é o olubagé, o banquete do rei. Sempre. Novidade zero. E os caras vêm, pegam como se fosse a ideia do século,
porque a gente precisa parar de achar também que terreiro é exótico e ficar visitando, nossa, que exótico, que diferentão, que interessante, vamos copiar isso aqui. É tradição dos povos tradicionais. Ninguém inventou isso, não. Isso veio de algum outro lugar, de além-mar, de algum país africano. Com as mulheres que fundaram o candomblé no Brasil, o Iadetá, Iacalá e Ianaçocá, que fundaram o terreiro da Casa Branca em Salvador e que depois foram construindo, fundando outros terreiros. Foi assim que os terreiros chegaram no Brasil. Não tem nenhuma novidade aí, os caras lançam como se eles estivessem descobrindo a roda. Essas imagens aí são do presente de Iemanjá de São Gonçalo. Mãe Márcia de Oxum, esses barcos são feitos pelas crianças do terreiro. Mãe Márcia tem umas atividades interessantíssimas no terreiro, um resgate, né, das nossas tradições. Tem muitas crianças no terreiro, então tem jongo, tem várias coisas. Volta lá, por favor. Essa foto aqui é a foto, as crianças no barco de Oxum, na festa de Oxum de Mãe Márcia, que acontece todo mês de maio. Eu não me lembro a data agora, mas tem uma data específica. Esse ano ela completou 50 anos de iniciada. E essa é a roda de conversa que ela faz no terreiro dela com as mulheres de axé, com as Yalorixás. Mãe Márcia mobiliza os povos tradicionais de terreiro de São Gonçalo, que não são poucos. Aqui a gente tem apenas algumas mulheres, mas tem muitos homens e muitas outras mulheres também. Pode passar, Bárbara. Esse é o terreiro da Iá Soraya de Odé. Aí ele estava em obra, mas já tá pronto e faltam poucas coisas. Reparem que aquela serra lá atrás é a Serra do Vulcão. Essa é a Serra do Vulcão, em Nova Iguaçu. Esses são os aquilombados, os filhos dela, os filhos do axé, os omorixás da casa dela. A árvore com laço para indicar que essa é uma árvore sagrada. Essa é a Yalorixá Soraya de Odé, que, embora seja relativamente jovem, a Yalorixá Soraya de Odé nasceu no terreiro. A mãe dela era uma mulher de axé, uma mulher era uma Yalorixá, mãe Bárbara. E essa ali é a mãe Márcia com as crianças do axé. Quando eu terminei esse trabalho, que eu coloquei essa foto da mãe Márcia, eu fiquei muito, muito emocionada. Fiquei chorando por muito tempo na frente do computador, pensando em tudo que eu aprendi com ela. E que a gente sempre acha que sabe muita coisa. E quando eu fui bater um papo com essas mulheres, eu percebi que eu não sabia nada e que eu tinha muita, muita coisa e ainda tenho para aprender. Embora eu sempre soubesse que a gente vive uma vida inteira e não aprende tudo, quando você conversa com essas mulheres que têm uma trajetória, além do acúmulo de vida, da experiência de vida, um acúmulo de saberes, gente, é muito gratificante, vale muito a pena. E aí, para concluir, eu queria falar algumas coisas. Eu não sei se vocês estão acompanhando o Júlio Negro, vocês estão acompanhando? Depois deem uma olhada lá na internet, tem a programação do Júlio Negro. No domingo que vem, vai ter um encerramento do Júlio Negro e vai ser no terreiro da Yalorixá Soraya de Odé. Vai ter uma mesa discutindo o racismo ambiental. Eu estarei lá contribuindo no que for possível. E um apelo também à sensibilidade, porque às vezes a gente deixa de perceber o que é sensível para o outro, né? Para a gente, na maioria das vezes, o que é sensível para a gente já basta. E aí, gente, esse apelo eu estou fazendo no sentido de que a gente conscientize cada vez mais os homens, e principalmente os homens,
e as mulheres que estão ao nosso redor. A gente precisa conscientizar as pessoas, a gente precisa falar com as pessoas sobre a violência contra a mulher. Infelizmente, a gente tem visto esse número aumentar cada vez mais e com cada vez mais requintes de crueldade, haja vista a conjuntura que a gente está vivendo. Então, esse tipo de violência tem aumentado cada vez, cada dia são números assustadores. E a gente também tem que ter, e principalmente, aí é um chamamento às mulheres, a sensibilidade de perceber quando uma mulher é vítima de violência. Esse é um dever nosso, enquanto mulheres. É um dever nosso, enquanto cidadãos, homens e mulheres, intervir quando nós vimos uma mulher sofrendo violência. É um dever nosso. Porque não cabe mais à mulher o dever de denunciar. Qualquer cidadão pode fazer isso. Qualquer cidadão. E aí são os detalhes mínimos. A mulher está lá no cantinho e o cara está cochichando muito. Vocês estão percebendo um clima estranho? Pergunta se quer ajuda, se quer uma carona. Ela vai sinalizar. Ela vai sinalizar. A gente precisa parar de pensar que as pessoas gostam de sofrer violência. Ninguém gosta. Quem é que gosta de sofrer violência? A gente precisa parar de perguntar às pessoas se está tudo bem quando não está tudo bem e a gente ir embora, respondendo automático. Está tudo bem? Tá tudo bem, vai embora. E aí? Para que pergunta? Quando a gente pergunta se está tudo bem, gente, não é a mesma coisa que dizer oi. Não é a mesma coisa dizer tchau. A gente precisa ter sensibilidade. A gente está discutindo meio ambiente. Meio ambiente tem a ver com gente. E se a gente não for sensível ao outro, a gente está falhando em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Nós podemos ter o pensamento que quisermos ter. O que nós não podemos admitir é que sejamos mortas. Isso nós não podemos admitir. Outro dia eu estava resolvendo um problema sobre violência contra a mulher. Foi uma coisa que, graças ao sagrado, não foi uma coisa tão grave. Foi uma situação de intimidação. E aí eu intervenho mesmo. Eu me meto em briga de homem, adoro uma briga. Vejo uma briga, já quero logo separar. Se não der para separar, já soco logo todo mundo. Então, percebi um clima estranho. E aí, pressionei a mulher no sentido positivo da coisa. Perguntei, está tudo bem? Ela respondeu, está tudo bem. Tá, mas está tudo bem de verdade? Está tudo bem. Não está tudo bem, você vai ter que me dizer o que está acontecendo e tal. E aí ela se sentiu à vontade e me disse o que estava acontecendo. Tem poucos dias isso. Ela me disse o que estava acontecendo. Quando ela me disse o que estava acontecendo, primeira coisa que eu pensei, falei, tu quer ajuda? Ela falou, quero. A primeira coisa que eu pensei foi pegar um pedaço de madeira e peguei. Deixei o pedaço de madeira separado. Falei, se esse cara entrar, ele vai tomar muita madeirada. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas aí ele teve bom senso, né? Ele viu que disposição não me falta. Posso até levar, mas ele também ia levar muita madeirada. E aí, depois eu fiquei acompanhando, porque também não adianta a gente olhar e dizer, está tudo bem, não está, a gente tenta dar um papinho e meter o pé, não. Fiquei acompanhando até a situação se resolver e o cara sumir. E ele sumiu, por enquanto, mas estou de olho também, estou acompanhando. Se aparecer, a madeira está lá separada. Se eu escuto um grito, eu quero já saber o que está acontecendo. Então, acho que a gente precisa ter essa sensibilidade. Que a gente tem um negócio de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente mete sim. Porque somos nós que estamos morrendo. A gente mete sim. E aí, se você tem medo, mas se eu for lá me meter, vai me dar uma facada, vai me dar um tiro, vai me dar não sei o quê, chama ajuda. Pega um pedaço de pau, faz qualquer coisa. E aí, isso não quer dizer que eu sou a favor da violência, não. Mas a minha mãe me ensinou que quando a gente não aguenta com a mão, a gente pega um pau. E eu aprendi. Preto sobrevive assim, gente. Senão a galera tripudia. Depois chama a gente de violento, mas a gente precisa reagir. Senão a galera deita e rola. E eu reajo. Então, acho que
o meu chamamento é no sentido de que os homens que estão aqui, por favor, sejam sensíveis, ouçam as mulheres. Eu não estou dizendo que todos os homens são opressores, agressores, possíveis agressores. Eu não estou dizendo isso, não. O que eu estou dizendo é que tem sim homem agressor, tem sim homem opressor, e que quem não é tem que ajudar o colega a não ser. É simples. Porque na hora de compartilhar outras coisas entre vocês, vocês compartilham. Por que vocês não podem compartilhar uma ideia para o cara não violentar, para o cara não agredir, para o cara não bater na mulher? Isso é possível. Ah, vai me chamar de viado. Tá, e daí? Que mal tem ser viado? Ah, vai me chamar de mariquinha, de não sei o quê, de molenga. Sim, mas nós estamos sendo exterminadas de forma cruel. Ainda que não fosse de forma cruel, nós estamos sendo exterminadas. E as mulheres são o ventre do mundo. Nós somos o ventre da sociedade, sobretudo as mulheres pretas. Somos nós que aguentamos o rojão quando vocês ficam desempregados. Somos nós que aguentamos o rojão quando vocês têm qualquer problema na rua. Somos nós que não temos o direito de ser alcoólatra, viciado em qualquer outro tipo de droga, porque se a gente fizer isso, a nossa família cai. É a mulher que tem que ficar ali com o pulso firme. Vocês, qualquer coisa, pegou uma febre, pronto, acabou. Perdeu um emprego, vai no bar tomar uma dose. Dali acabou, virou alcoólatra. Vai usar qualquer outro entorpecente para amortecer a dor. E a mulher não. A gente segura a nossa família e segura a família do outro. Quem é da favela, quem é da periferia, sabe do que eu estou dizendo. É você ter que olhar o filho da vizinha porque o marido dela virou alcoólatra e ela tem que criar os filhos sozinha e deixa as crianças em casa e vai trabalhar. Alguém tem que olhar, ainda que ela não peça, alguém tem que olhar. Solidariedade mecânica, Durkheim. E se as mulheres caírem, vocês caem. Se uma de nós cair, 10 de vocês caem. Somos nós que seguramos vocês. Somos nós que seguramos essa sociedade. Somos nós que carregamos a sociedade nas costas. Enquanto vocês levam o mérito. Mas bota a cabecinha para pensar hoje, vocês vão para o cantinho do pensamento. Vocês vão olhar as mulheres de forma diferente hoje. A partir de hoje. Vocês vão entender que sem as mulheres, nada vocês são. Nada. Porque até quando vocês fraquejam para cair no vício, somos nós que tentamos fazer vocês resistirem. Somos nós que estamos lá. E se vocês forem embora, abandonarem as mulheres, quando vocês quebram a cara, caem no vício, moram na rua, ficam desempregados, fica sei lá o quê, arruma outra família, trai a mulher, fica todo esgulepado, para onde vocês voltam? E as mulheres que vocês deixaram anteriormente abrem a porta para vocês. Sabe por que abrem a porta? Porque a mulher, sobretudo a mulher preta, ela tem um ventre ligado ao mundo. O nosso cordão umbilical com o mundo não se rompeu. Nós somos o ventre do mundo. Para a gente, alguém que a gente nutriu afeto, alguém que convive com a gente, sucumbir é o fim. É por isso que a gente recebe, é por isso que a gente acolhe, é por isso que a gente protege, até quando vocês não merecem. Então, por favor, façam a corrente da solidariedade, que isso não é nenhum favor. Vai falando com os coleguinhas, está tomando uma cervejinha, o coleguinha foi escroto com a mulher, ou fez piadinha, ou qualquer coisa parecida. Conversa. Está aí o motivo para abrir o debate entre os amigos. Porque a gente fala de outras coisas. A gente fala de qualquer outra coisa. Inclusive, a gente fala sobre nós, sobre as nossas angústias, e é assim que a gente consegue interpretar
o sim da outra quando ela quer dizer não. E vocês não conseguem fazer isso. Comecem a dialogar entre vocês. Comecem a trocar no grupo do WhatsApp quando o amigo colocar uma fotinha lá escrota, um comentário ridículo. É assim que a gente se suicida. É assim que a gente entra em depressão. É assim que o outro mata a gente. É assim que os outros acham que têm direito sobre a nossa vida. E a gente está discutindo o meio ambiente. Meio ambiente é vida e movimento. Então, hoje o meu apelo é para que a gente saia daqui entendendo gente. Se entendendo como gente. Obrigada.